e eu coloquei finalidade, beneficiários, governança e metodologia. Então, tentar, em 40 minutos, abordar todos esses assuntos vai ser um desafio, mas para a gente ir pensando juntos. Como que não estou fazendo isso passar? Desculpe, como que não está passando? Alguém pode me ajudar? Seria bom o senhor tentar colocar no modo apresentação, professor. O que eu estou Para tentando, ver mas... se consegue. Embaixo, no finalzinho, tem um ícone. Parece uma tacinha. Não sei se o eu senhor... estou apertando. Então, tire a apresentação e coloque novamente, por favor, para ver se ajuda. Certo. Vamos tentar de novo. Pessoal, ainda temos gente com o microfone ligado. Por gentileza, desliguem os microfones. Sandra, seu microfone está ligado. Eu entrei de novo e não está passando. Eu não sei, Érica, se ele consegue compartilhar com alguém, porque aí outra pessoa, ou você, ou Valdemir, não sei. Licença, professor, o senhor não está colocando no modo apresentação de slide, daí ele não vai passar. Teria que o senhor clicar lá, apresentação de slide, está lá escrito, apresentação de slide. Lá em cima, professor. Em cima, para mim, está à minha esquerda, apresentação de slide e colocar do início. Daí, o senhor clicando, ele vai começar a passar. Aqui, normalmente, é aqui embaixo, né, daquele, como alguém falou, parece um copo invertido. Eu acredito que tenha sido a forma que o senhor tenha selecionado lá. Acho que o senhor colocou só janela. Foi. Então, o que eu faço? O senhor, veja lá a outra opção para ver. Certo, eu vou tentar. Problemas. Talvez a opção apresentar a guia, né? Tem que Acho ser que é tela assim. cheia. Aí ele abre mais de uma página. A opção tem que ser tela cheia, senão ele não vai conseguir passar. Tem que ser tela cheia. Se quiser enviar para o meu e-mail. Não, vamos sentar, vamos. Ele está abrindo agora. Não, simplesmente não. Se o senhor puder, envia o e-mail para alguma das coordenadoras da aula, da formação, e elas passam os slides para o senhor, então, pode fazer isso. O senhor tem contato das formadoras, envia para elas apresentam. Certo. Vou colocar o e-mail do pacto, professor. Manda. Está aqui no chat. Isso aqui. Pacto.
Conseguiu enviar? Conseguiu enviar, professor? Enviei. Vou abrir agora. Mas eu posso continuar enquanto você vai abrindo. Então, eu queria falar sobre educação de pessoas jovens e adultos e idosos e tentar ver, né, tanto a questão, qual é a finalidade, quem são os benefícios, né, como é o processo de governança e a questão de metodologia, que é fundamental ao falar sobre, né, o próprio questão de educação de adultos. Então, eu queria começar perguntando, será que podemos afirmar que a educação de pessoas jovens e adultos e idosos é o direito de todos e todos do estado de Pernambuco? E nesse tempo que me resta, eu queria comentar 6 pontos. Primeiro, comentar rapidamente a importância do lançamento do pacto. Segundo, queria brevemente, né, fazer o óbvio, perguntar o que é educação de jovens e adultos, ou o que é educação de jovens e adultos e idosos. E depois, né, a questão finalidade, educar para quem? Os beneficiários. Educação para quem? O quinto, né, a governança. Educação, responsabilidade de quem? E em ponto 6, a questão de metodologia. E na metodologia eu queria abordar a questão de educação popular, porque eu acho que a educação popular é a abordagem pedagógica realmente comprometida com a cidadania ativa e a participação política. Isso é crime. Então, o ponto primeiro, em termos da importância do lançamento do pacto aqui em Pernambuco, eu acho que primeiro é importante lembrar que durante 6 anos, mais ou menos, de 2016 a 2022, a EJA foi praticamente abandonado. Né? Os investimentos em educação de jovens e adultos foram decimados. Se não me falha a memória, em torno de 2011, 2012, se investiu mais de 1 bilhão em educação de jovens e adultos, e em 2018 era em torno de 20 milhões. Então, dá uma ideia do desinvestimento, a falta de compromisso com a educação de jovens e adultos, né? Inclusive, né, o próprio programa Brasil Alfabetizado nunca foi realmente extinto. Ele simplesmente deixou de receber orçamento. Então, né, continuou existindo no papel, mas o investimento foi mínimo ao longo desse tempo. Junto com tudo isso, obviamente, em termos do Ministério, se terminou extinguindo o SECADI, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão, né? O SECADI, que é responsável pela implementação de políticas de educação de jovens e adultos e alfabetização. Então, extinguir, né? Deixar de existir esta secretaria foi um tiro muito forte para a educação de jovens e adultos. E como resultado, né, ao longo desse período, e um período que começa, no fundo, antes disso, houve uma queda enorme nas matrículas de educação de jovens e adultos. Mais de 1 milhão de pessoas deixaram de se matricular na educação de jovens e adultos, e especialmente no ensino fundamental. Ensino médio foi menos, mas em torno de ensino fundamental foi uma queda dramática. Eu acho que é importante afirmar que as políticas de alfabetização e EJA sem política de formação não existe. Então, o grande foco do Pacto Nacional
pela qualificação, a superação do analfabetismo e a qualificação de EJA é na formação de alfabetizadores, na formação de os professores, educadores de educação de jovens e adultos. Sem esta formação, né, é difícil de realmente criar uma política que vai ter um impacto sobre a vida das pessoas que frequentam as aulas de educação de jovens e adultos. Então, no próximo slide. Bom? Tá. Então, continuando, o segundo ponto que eu acho que todos nós, quem trabalha na educação de jovens e adultos, deve ter um conceito na cabeça sobre o que é educação de jovens e adultos e como que se chegou a este conceito. Mas só para a gente ter, né, um mínimo de informações em conjunto, né, até mais ou menos 1985, o conceito, o termo mais comum que a gente usava era o conceito de educação de adultos. Agora, depois de 1985, a realidade da sala de aula mostrou que havia uma presença muito forte de jovens, né? Então, a realidade não era mais só a educação de adultos, era a educação de jovens e adultos. Então, a partir de mais ou menos 1985, se começa a usar esse conceito de educação de jovens e adultos. Boa noite. E desde mais ou menos 2005, em 2005, se aprovou o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, um dos itens realmente é, né, a importância do acesso da pessoa idosa à educação de jovens e adultos. Então, não é ainda um conceito consensual, mas tem sido cada vez mais usado é falar sobre a educação de pessoas jovens, adultos e idosas. EJAI. Algumas secretarias já têm coordenações de EJAI. Eu sei que, por exemplo, em Maceió, né, a coordenação não é mais de EJA, é de EJAI. E também tem um fator a mais, né, a pressão da demografia. E a população brasileira, né, como a maior parte das populações mundiais, está envelhecendo. Há um crescimento da população idosa. E as pessoas estão vivendo mais tempo, com melhor saúde e com mais vontade de continuar a sua vida, os seus estudos, a sua aprendizagem. Então, isso tem criado, né, uma pressão para, né, acesso de pessoas idosas para as salas de aula de educação. Isso é uma tendência que só vai crescer, né? Todas as previsões demográficas mostram que, né, daqui a 20 anos a população acima de 60 anos vai ser quase igual que a população economicamente ativa no momento. Então, isso vai criar uma nova demanda para a continuidade de EJA. E, aliado a isso, obviamente, nós temos, né, a questão das mudanças na vida, as mudanças tecnológicas, os avanços na ciência. Antigamente, era possível ir para a escola, fazer o ensino fundamental, até o ensino médio, e ter os conhecimentos básicos que se é necessário para o resto da vida. Hoje em dia, né, as mudanças de conhecimentos, os avanços de conhecimentos são tão rápidos que a gente precisa continuar aprendendo ao longo da vida. Todos nós sabemos, né,
por exemplo, nos últimos 20 ou 30 anos, os avanços em termos de computação, em termos de tecnologia, de celulares, etc., tudo isso exige, né, novas aprendizagens por parte de todas as pessoas. Então, começamos a ver a importância de educação e aprendizagem, acompanhar a vida toda. E por isso nós começamos a falar sobre educação ao longo da vida. Não só educação de adultos, nem educação de jovens e adultos, nem educação de jovens e adultos e idosos, mas educação ao longo da vida. A ideia é que, né, a aprendizagem faz parte do nosso DNA. A gente precisa continuar aprendendo sempre, né? E em termos dos conceitos mais frequentes na literatura, vocês vão ver este conceito que é aprendizagem e educação de adultos ao longo da vida. Uma tentativa de colocar tanto a importância da aprendizagem como a educação, né, para os adultos, jovens, no nosso caso, jovens, adultos e idosos, e quando? Ao longo da vida, né? São mudanças, né, importantes para o nosso entendimento do trabalho os desafios que nos enfrentam, né? Então, quando pensamos na finalidade da educação, educar para quê? Quando, né, a gente pensa, às vezes, não, é só passar o currículo, né, os conhecimentos básicos equivalentes à educação, ao ensino fundamental, ao ensino médio, mas antes disso, a gente precisa pensar, né, educação, né, por que educar? Primeiro, né, educação é, né, um direito humano básico de todos e todos, né? E um elemento fundamental de uma sociedade que se considera democrática. Tem vários momentos importantes quando se consagra este direito à educação, mas o mais recente será, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi em 45. Então, é ainda relativamente recente, né? Faz quanto? 45, né, 70 anos, né, que se considera a educação como um direito humano. Mas, originalmente, em 45, se pensava, né, educação como educação básica, ensino fundamental, instrução básica. Mas, na medida em que, né, a educação vai tendo um papel cada vez mais importante na sociedade, e isso na medida em que as sociedades se tornarem mais sofisticadas ou mais tecnologicamente complexas, mais democráticas, é que o próprio direito à educação tem que crescer, tem que acompanhar. Não é mais suficiente no século XXI só concluir uma instrução básica, o ensino fundamental, a primeira etapa do ensino fundamental, por exemplo. As pessoas precisam, para poder, né, participar plenamente na sociedade e ter acesso a trabalho, etc., precisa de acesso a uma educação mais completa. Então, no nosso caso, né, o próprio a Constituição Federal de 1988, né, garante este direito para todas as pessoas, incluso para os jovens e adultos. E, em termos de internacionais, né, a partir de mais ou menos 1990, se começa a falar não só o direito à educação, mas o direito de todos à educação, né? A educação não é só o direito de alguns, a educação tem que ser, né, o direito de todos, e de todos terem o direito à educação ao longo da vida, né?
Mas sabemos também, infelizmente, que esses direitos constam no papel, mas ainda para a maioria dos países, né, a realidade é muito diferente, né? No nosso caso, como vamos ver, temos feito esforços enormes para tentar garantir a educação para todas as pessoas, os jovens, as crianças, mas ainda isso, a realidade Manda depois pro... Você já mandou o link, não foi? Gente, fica atento aos microfones, por favor, para o professor conseguir continuar. Então, a realidade de ter educação para todos é uma utopia, mas uma utopia no qual a gente tem que continuar brigando. E mais recentemente, eu acho que a partir da experiência da pandemia de Covid-19, a gente começou a ver que para ter o direito à educação, precisamos também pensar no direito de acesso à internet. Durante a pandemia, a maioria dos, tanto o ensino fundamental, o ensino médio, universidades, etc., a maioria migraram para educação à distância ou alguma plataforma. A modalidade que teve mais dificuldade foi a educação de jovens e adultos. E quando vimos que, para garantir o direito à educação, a gente também precisa garantir o direito de acesso à internet. Agora, em termos do direito à educação, se começa a articular as duas coisas, né? Que acesso à educação implícito, acesso à educação é o direito de acesso à internet, né? Então, ainda continuando com esta educar para quem, além, né, da necessidade de ter, né, sociedades ter educação como um direito humano básico, a educação forma a base de sociedades que são verdadeiramente democráticas. A gente, para ter uma democracia que não é simplesmente o direito de votar, a gente precisa, né, trabalhar para criar uma cidadania participativa. E como que é cidadania participativa? É um processo que exige acesso à informação, acesso a conhecimentos, precisa educar as pessoas para a cidadania. A cidadania não chega no correio quando chega a 16 anos ou 18 anos. É um processo que a gente vai conquistando. Então, entender quais são os direitos e deveres, do processo democrático são processos de aprendizagem, né? São processos educativos. Ser cidadão é, né, uma conquista, mas uma conquista que exige um processo de formação para todos os cidadãos, né? E, obviamente, na era em que a gente fala tanto sobre fake news, né, um tempo em que os volumes de informação são enormes. Isso exige, né, uma educação cada vez mais crítica. As pessoas têm que tentar descobrir, têm que questionar as informações que recebem, têm que buscar as fontes, saber quais são fontes mais fidedignas que outras. Então, né, a questão de o que é verdadeiro, o que é informação, tem que ser, né, fazer parte deste processo de educação crítica. Então, por isso que, né, educar para quê? Né, educar para sociedades que são mais democráticas é a base. E eu coloco um terceiro ponto em termos de educar para quê? E isso é um ponto que infelizmente, colocamos com menos frequência. É educação para o autoconhecimento. Educar para descobrir quem somos.
são questões mais existenciais. A gente pensa mais em educação para o trabalho, educação para a sociedade, educação para isso, para aquilo, mas raramente nós olhamos para dentro de nós, né? Qual é a função da educação para nós? A nossa possibilidade de descobrir o nosso potencial, a nossa capacidade, as nossas habilidades, de externar isso. E para isso nós precisamos de acesso à informação, de conhecimentos filosóficos, conhecimentos linguísticos, conhecimentos da literatura, da poesia, da psicologia, tudo isso que nos ajuda a entender quem nós somos, para, inclusive, nos relacionarmos melhor com os outros, com os amigos, com a família, com a sociedade em termos gerais, para conseguir uma sociedade um pouco mais coesa, né? E, finalmente, né, eu coloco, né, educar para quem está no mundo do trabalho. A gente não pode ser puristas e dizer, não, a educação não tem nada a ver com, né, preparação para o mundo do trabalho. Claro que tem. E as pessoas precisam viver. As pessoas precisam ganhar o suficiente para ter uma vida. Então, precisamos, sim, articular o processo educativo para, com preparação para o mundo do trabalho. Mas eu quero argumentar que a gente não pode instrumentalizar o processo de educação. Isso quer dizer pensar educação somente enquanto processo formativo para o trabalho. O processo de educação é um processo profundamente humano. A gente vai descobrindo sobre quem somos. E né, também o trabalho faz parte da nossa identidade. Então, a gente precisa formar essa identidade, nos preparar para o mundo do trabalho, mas não como nos últimos 60, 70 anos, ter uma obsessão, né, especialmente no campo da educação de jovens e adultos, né, que EJA prepara as pessoas para o trabalho. EJA prepara as pessoas para muito mais que isso, né? E enquanto falamos sobre, né, trabalho, eu acho que, né, nas discussões em termos de sala de aula, né, tem vários temas que a gente não pode ignorar. Pode não aparecer no currículo, mas a questão do trabalho e as mudanças que estão acontecendo no campo do trabalho. A própria natureza do trabalho está mudando, as estruturas de emprego estão mudando, o conteúdo dos empregos, o próprio conceito de trabalho está mudando, né? O fato de poder fazer um trabalho de casa. Quem, 10, 15 anos atrás, pensaria que seria possível não ir para o lugar de trabalho, para o escritório, para a sala de aula, e fazer isso de casa. Então, né, estas questões precisam não ser simplesmente acontecer, precisam ser discutidas, né, com, né, os adultos, jovens, adultos e idosos que vão enfrentar esses problemas na sua vida. Eu queria lembrar uma reflexão de Antônio Novo, recentemente, uma reflexão que ele fez durante os preparativos para a Confinter, Conferência Internacional de Educação de Adultos, em 2022, e ele diz que, previsivelmente, entraremos em uma era em que muitos seres humanos no mundo não terão trabalho. E perguntam, o que isso significa quando, pelo menos desde o século XIX, o trabalho tem sido um fator central em nossa identidade pessoal e social e em nossa dignidade.
como pensar a educação de adultos em uma era em que haverá menos trabalho humano? O conceito de tempo livre significará no futuro o mesmo que significa hoje? Então, eu acho que são questões, né, fundamentais que podem fazer parte das nossas discussões em sala de aula. Né? As pessoas precisam enfrentar essas questões, a questão de mudanças climáticas, as questões, né, ligadas às novas tecnologias, a questão de saúde coletiva. Todas essas questões são desafios reais que as pessoas enfrentam no dia a dia. Então, tem que também ser conteúdos, né, de sala de aula, coisas que são discutidas. Né? O quarto ponto, né, é quem realmente são os beneficiários da educação. Né? Educação para quem? Eu começo fazendo uma generalização um pouco ampla, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um grau bastante forte de verdade, que a maioria dos sistemas de educação fracassaram. Fracassaram por vários motivos. Primeiro, né, apesar de falar em educação para todos e educação como direito, a maioria dos sistemas não são inclusivos. Eles têm muita dificuldade de permitir acesso a pessoas mais vulneráveis. Ainda, né, a população do campo, a população rural, as comunidades quilombolas, as pessoas com deficiência, os povos originários, né, os povos de cor, as regiões menos desenvolvidas, todo esse conjunto de populações tem mais dificuldade de acesso. Não é a mesma coisa que as pessoas morando no centro da cidade de Belo Horizonte ou de Porto Alegre, etc. Né? É muito mais difícil. Eu acho que a maioria de vocês devem ter recebido cada vez mais pessoas com deficiência nas suas salas de aula. Por quê? Porque não conseguiram acessar a educação enquanto crianças e querem garantir o seu direito. E o único jeito é através da educação de jovens e adultos. Então, né, são populações que têm sido muito discriminadas. E esta é um pouco contraditório, mas então houve uma tendência atual de frisar a questão quantitativa em lugar da questão qualitativa. Né? A gente fala sobre a necessidade de expandir a educação, né, de ter mais e mais educação, mas a qualidade da educação, a qualidade da aprendizagem, a relevância dos conteúdos, né, que discutimos em sala de aula para os jovens adultos e idosos. Muitas vezes esses conteúdos não são, né, socialmente relevantes. E também, né, enfrentamos a questão metodológica. Né? Quais são os melhores metodologias, formas de trabalhar com jovens e adultos e idosos? Ou será que, por exemplo, é possível trabalhar no mesmo espaço com jovens, adultos e idosos? Tem gente que diz, não, precisamos ter uma educação, né, separada, até os jovens separados dos adultos, dos idosos. Pode que não, que isso é necessário, mas isso tem que ser pensado, isso simplesmente não pode acontecer. E também não podemos negar a importância das tecnologias, dos meios digitais, para facilitar a aprendizagem. A gente tem tido uma certa dificuldade a assimilar, usar isso para o nosso benefício também.
a educação presencial é essencial, mas também podemos fazer uso de tecnologias digitais para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos, né? Quando falamos especificamente sobre a questão de analfabetismo, eu acho que é fundamental reconhecer que analfabetismo, além de ser a não capacidade de ler e escrever, não domínio das técnicas de leitura, de escrita e das operações básicas de matemática, o analfabetismo é uma das dimensões da desigualdade existente no Brasil. Existem fortes correlações entre analfabetismo e expressões de desigualdade e outras formas de vulnerabilidade e pobreza. Então, eu acho que tem duas questões aqui que são importantes para nós. De um lado, analfabetismo enquanto questão educativa exige decisões pedagógicas, né? Como lidar metodologicamente com o analfabetismo? Né? Como melhor ajudar as pessoas a ler, escrever e fazer as operações matemáticas? Isso é a questão pedagógica. Mas analfabetismo enquanto dimensão da desigualdade, isso exige decisões políticas. E exige uma articulação complexa de políticas sociais relacionadas com saúde, moradia, saneamento básico, trabalho, meio ambiente, o que normalmente chamamos isso de políticas intersectoriais. As pessoas que não sabem ler e escrever, né, que têm dificuldade de acessar esse direito, também têm dificuldade de acessar o direito à saúde, à moradia, etc. Então, precisamos de políticas articuladas, políticas sociais que reconhecem que essa questão da vulnerabilidade, essa questão da marginalidade, da desigualdade, tem várias faces, e essas faces precisam ser trabalhadas juntos, né? Eu tentei evitar um pouco trazer muitos dados estatísticos, porque eu acho que é muito difícil de assimilar dados, mas eu acho que é importante incluir alguns números para quantificar esse desafio. E quando eu falei sobre a questão de a nossa dificuldade em incluir, de falar sobre educação para todos, mas sabendo, por exemplo, que ainda temos mais de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Isso é 7% da população. Mas isso não é distribuído igualmente na população. A taxa de pessoas não alfabetizados pretos é 10%, e pardos é quase 9%. É quase o dobro das pessoas brancas, 4,3%. Então, 10% de pessoas pretas, 4% de pessoas brancas. Boa noite. Tem um pessoal que não, o nome não está lá dentro, tá ainda, acho que chegou agora. É primeiro módulo? Primeiro B. Deixa eu Florineide mandou... Tem microfone aberto, aqui. gente. Está atrapalhando o professor. Fiquem Então, atentos aos microfones, por favor. Será que é o meu? sim, Catarina. Sim, Catarina, é o seu. Então, além desses 11 milhões, nós temos 68 milhões de pessoas Ai, meu Deus, será? com 18 anos a mais que não concluíram a educação básica. 68 milhões. É muitas pessoas, né?
E em termos de populações específicas, né, questão de educação para pessoas privadas de liberdade. 81% das pessoas privadas de liberdade não concluíram a educação básica. E eu acho que o atendimento no sistema prisional, os que têm acesso à educação em torno de 15%. Em outras palavras, falamos educação para todos, mas no sistema prisional, 85% das pessoas não têm acesso à educação. Né? E essa diferença entre cidade e campo, né? As pessoas que não concluem a educação básica, quase 80% moram no meio urbano, mas 15 milhões estão no meio rural. E talvez um dos dados que deveria mais nos tocar é que ainda há 1.009 municípios no Brasil que não oferecem nenhuma vaga de EJA. Isso é quase 20% dos municípios brasileiros não oferecem EJA. Então, como que podemos falar sobre o direito à educação? Né? E seria muito interessante saber em Pernambuco se há também municípios que não oferecem, né, educação, né, principalmente o ensino fundamental. Né? Temos sim, professor. Recebi, inclusive, esses dados hoje, 8 municípios. Então, nesses 8 municípios, espero muito que estão presentes, provavelmente não, porque não tem coordenador de EJA, mas precisamos, a Undime precisa pressionar, todos precisam pressionar para que haja realmente um esforço. Né? Senão, a gente está condenando pessoas que vivem nesses municípios a não ter acesso. Ou tem que procurar outro município, ou, né, até possibilidade de ter acesso, provavelmente pago, a algum tipo de ensino, a educação à distância, né? Então, voltando para a questão de governança, falei sobre Undime. A Undime, né, tem um papel fundamental em representar os municípios, com sede representar as secretarias estaduais, né? Mas começamos falando geralmente sobre, né, alguns conceitos maiores, então, de Estado e sociedade civil. E temos que lembrar que uma parte da educação de jovens e adultos e a alfabetização de jovens e adultos ainda é feito por organizações da sociedade civil. Em termos históricos, né, as igrejas, as organizações da sociedade civil têm desempenhado um papel muito importante. Eu lembro, por exemplo, quando o Programa Brasil Alfabetizado foi criado, né, os maiores parceiros no início eram o SESI, a CUT, Alphalit, AlphaSol. Não eram governos, não eram instâncias governamentais, eram instâncias da sociedade civil. Então, né, e isso ainda existem muitas organizações, ONGs, associações que oferecem ou alfabetização ou alguma atividade que pode ser considerado como educação não formal, que também é educação de jovens e adultos, e além de toda a parte de formação profissional, que é, né, parte da educação de jovens e adultos. Então, né, ainda existe, né, uma certa divisão entre Estado e sociedade civil, né, e há uma demanda que o Estado deveria também apoiar financeiramente nessas atividades da sociedade civil, que, né, quase como substituto, né, substituindo o papel do Estado.
Mas há o que eu chamaria de uma falsa separação entre alfabetização e escolaridade, né? Isso tem sido também uma divisão mais histórica, né? Ao longo dos últimos, desde Mobral, a alfabetização tem sido realizado, né, desenvolvido, pensado, executado por órgãos fora do Ministério da Educação. Né, o Mobral não foi do MEC, Educar não foi do MEC, AlphaSol não foi do MEC. A primeira vez que a alfabetização foi desenvolvida dentro do próprio Ministério da Educação foi o Programa Brasil Alfabetizado. Então, se cria essa impressão que a alfabetização é uma coisa um pouco diferente da educação. A alfabetização é a primeira etapa da educação e precisa ser articulado sempre. A alfabetização não é um binômio, não é o momento que a pessoa analfabeta se torna alfabetizado, não é analfabeto ou alfabetizado. É um contínuo, a pessoa começa a aprender e vai aprendendo cada vez mais e se tornando uma pessoa cada vez mais alfabetizada. E há vários estudos que mostram que realmente para uma pessoa ser considerada plenamente alfabetizada, precisa, então, de 12 anos de escolaridade. Então, a alfabetização precisa, sempre ser articulado com a sua continuidade, e a continuidade, no nosso caso, é na educação de jovens e adultos. Né? Agora, em termos de responsabilidade para a educação, existe o que nós chamamos do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Isso todos que estudam um pouco sabem da Constituição de 88, as leis de diretrizes de base de 96. Agora, como isso acontece na realidade é diferente. Só tomar este exemplo dos 6 ou 8 municípios em Pernambuco que não oferecem EJA, os 1.009 no Brasil que não oferecem EJA. Isso é uma função do município, é uma responsabilidade do município. E, inclusive, o município tem um papel extremamente importante porque é mais próximo às populações. Deveria conhecer melhor as populações mais vulneráveis no seu território, as suas necessidades, a sua localização. Deveria saber em que área na cidade, quais são as concentrações de pessoas mais vulneráveis, onde provavelmente tem uma concentração de pessoas que não sabem ler e escrever. Né? Então, eu acho que o município tem esta função, um papel de uma importância absolutamente crucial para esta superação do analfabetismo e a valorização da educação de jovens e adultos. E, finalizando, eu quero colocar, em termos de metodologia, existem muitas formas de pensar a alfabetização e a educação básica, mas me parece que a educação popular é uma abordagem pedagógica que é realmente comprometido com a cidadania ativa e a participação política. E nada mais apropriado no estado em que o Paulo Freire nasceu e desenvolveu as suas atividades práticas e teóricas, tanto no Recife, em cidades em torno do Recife, como em João Pessoa, com CEPLA, em Natal, em Angicos, em tantos outros lugares. A importância de
e desta abordagem da educação popular, né? Como pensar a educação como, né, o foco, né, político da educação. Então, eu quero só colocar uns 5 ou 6 características básicas da educação popular, só para a gente criar um entendimento, né, comum. Em primeiro lugar, né, educação popular é visto como antídoto contra a opressão. É a ideia que a educação popular contribui não simplesmente para mudanças, mas para a transformação da sociedade, né? E parte da experiência concreta vivida das pessoas, não é de uma abstração, né? O Paulo Freire frisou tanto a importância de se conhecer as pessoas, as suas experiências, as suas linguagens, né? Então, partir disso para ir expandindo, né? Também a educação popular, né, tem que ser pensado como uma educação que define o bem-estar e a felicidade coletiva dos seus sujeitos como o objetivo da educação. Educar não é simplesmente acumular conhecimentos porque é bonito ser uma pessoa erudito ou de ter muitos diplomas, certificados. A ideia de educação é de viver a vida melhor. Então, a educação deveria procurar contribuir para o bem-estar e a felicidade coletiva das pessoas. Uma terceira característica que é fundamental, que é muito ligado com os que seguem, é que a educação popular não se limite a transmitir. A educação sempre teve um dos papéis é transmitir conhecimento, e continua tendo essa função, né? Transmitir conhecimentos de uma geração para o próximo é uma função extremamente importante. Mas a educação popular busca ir além disso, de produzir conhecimento, produzir conhecimento como elemento constitutivo da prática da liberdade. As pessoas criam os seus conhecimentos, né? E neste processo, né, o diálogo é fundamental, nessa relação que se cria entre educandos e educadores, né, uma relação muito mais horizontal. É um espaço em que há a possibilidade das pessoas trocarem informações, conhecimentos, de uma forma realmente democrática e participativa. E para isso, eu acho que um dos instrumentos ou espaços que o Paulo Freire pensou que continua tendo a sua importância hoje e a sua relevância são os ciclos de cultura. Os ciclos de cultura são espaços em que dialogicamente se ensina e se aprende. São espaços que permitem o diálogo, são espaços em que permitem esta produção de conhecimento e não só a transmissão de conteúdos, né? Então, essas 3 questões são fundamentais em termos de como lidar bem com, né, os sujeitos da educação de jovens e adultos. Mas também estamos no século XXI com todos, né, provavelmente todo o aluno, todos os educandos que participam na sala de aula têm o celular, né, possivelmente tem acesso à internet em casa, talvez a um computador. Então, precisamos também não ignorar, né, o que as tecnologias digitais têm a oferecer como instrumentos de trabalho. Pensar como incorporar, como tecnologias, colocar essas tecnologias em prol da educação de jovens e adultos. Então,
o outro extremo, não, né, a questão de vamos para daqui para frente, toda a educação de jovens e adultos vai ser transmitida como educação à distância. Isso não é o caso. Né? A educação de jovens e adultos, na sua grande maior parte, precisa ser presencial. As pessoas que precisam do aspecto de dimensão social da educação, as pessoas se conhecerem, mas as tecnologias também podem ser úteis, podem ajudar no processo de aprendizagem dos nossos sujeitos. Penúltimo ponto, em termos de educação popular, a educação é um ato político intencional. E a educação sempre, a gente está sempre formando para um futuro, para uma sociedade no futuro. Então, a educação popular pressupõe um projeto de sociedade. E, em nosso caso, envolve um compromisso com a liberdade e com a libertação. Né? A ideia de educação não é de oprimir mais, é de buscar transformar a sociedade, fazer da sociedade um espaço mais democrático, um espaço mais justo. E caminhando, voltando para o início, eu acho que a educação popular é uma pedagogia comprometida com a ideia de cidadania ativa e participação política, né, que são os fundamentos da democracia e precisamos cada vez mais fortalecer a nossa democracia, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Então, com isso, espero ter provocado vocês a pensar, questionar e querer, né, debater. Então, agradeço muito essa oportunidade de conversar com vocês. Peço desculpas pelos problemas tecnológicos ou técnicos no mesmo, mas isso faz parte com a atividade online. Obrigada, professor. Temos aqui, professor, 6 pessoas que levantaram a mãozinha para fazer pergunta, né? Esclarecer um pouco sobre essa questão do círculo de cultura, né? Que vamos ter aí essa metodologia trazida pelo Pacto. Então, a primeira pessoa que está aqui é Maria Luísa. Maria Luísa, você gostaria de fazer sua pergunta? Vamos passar para a próxima. Zizi Salustiano, nossa formadora aí regional, pelo Concede. Zizi, gostaria de fazer sua pergunta? Vou passar para a próxima. A professora Eliane Ferro. Eliane Ferro, está com a mão levantada, alguma pergunta para o professor? Vou passar para a próxima. Comunidade Vicentina. Pronto, boa noite, sou eu, professor José Nilson Fodies de Pernambuco, formador de EJA do município de Santa Maria da Boa Vista. Antes de mais nada, parabenizar o professor, dizer que é um prazer reencontrar, professor, mesmo que remoto, mas parabenizar pela sua bela apresentação e só complementar de dizer que é importante reforçar o compromisso com os entes federados na garantia da política pública, seja na esfera estadual ou municipal, na garantia dessa política pública de EJA, que tenha como primeira etapa da mesma a alfabetização.
E aí é importante chamar os municípios para essa responsabilidade, para que não abra turma de EJA na perspectiva de alfabetização somente turmas do Brasil alfabetizado. A responsabilidade de reverter o quadro do analfabetismo no estado de Pernambuco, ela perpassa por todos os movimentos e segmentos sociais organizados, mas de respeito mais ainda de quem está no comando das políticas públicas. Vem tomar água. E é só dizer e reafirmar que a EJA é direito, e esse direito não pode ser negado, precisa ser assegurado, mas que os municípios precisam fazer sua parte, o Estado precisa fazer sua parte, e ainda nós temos diversas fragilidades nessa política em todo o âmbito estadual e municipal. A gente percebe que com a chegada do pacto, deu-se uma nova visão à EJA, principalmente em termos de alfabetização, mas a alfabetização ela precisa ser a primeira etapa, mas ela precisa ter continuidade. Os estudantes alfabetizados nesses programas de alfabetização, eles precisam estar inseridos na rede, eles precisam ter o seu direito de acesso e permanência na escola. E falar de acesso e permanência vai perpassar pela formação dos educadores, vai perpassar pela qualidade do processo de ensino e aprendizagem e também pela aquela questão muito agravante nos nossos municípios do estado de Pernambuco, que é a merenda. Oferecer para os estudantes de EJA apenas biscoito e açúcar é revoltante, gente, isso. Então, não dá para se falar em política de EJA, de alfabetização, sem garantir as condições mínimas de permanência desses estudantes nos territórios. O professor, ele traz muito claro na sua apresentação essa questão de exclusão entre o campo e a cidade, né? Entre a questão da desigualdade sociais encontrada nos territórios, campo e cidade. Isso é muito presente nos nossos territórios. E aí nós temos essa responsabilidade de estarmos juntos com a Secretaria Estadual de Educação, com o CONSED, com os demais parceiros, de dizer, é importante que seja política, porque para a gente é importante a alfabetização, mas é importante a conclusão de todas as etapas, reafirmando que a educação de jovens e adultos é direito, é política pública de Estado, e a gente precisa garantir a esses 11 milhões de brasileiros e brasileiras, que historicamente o sistema brasileiro educacional excluiu. E estarmos preocupados com esse número é pensar nos planos municipais de educação, no plano estadual, no novo plano nacional, para que essa modalidade de educação ela esteja dentro desses planos, mas esteja como política pública de Estado, como responsabilidade dos entes federados, para que possamos avançar. Porque minha preocupação o pacto traz a expectativa de uma iniciativa do início de uma política pública, mas o pacto ainda não é a política de EJA que os brasileiros e as brasileiras que foram excluídos pelo Estado brasileiro merecem. Nós merecemos uma política de valorização profissional, nós merecemos uma política de reconhecimento de sujeito de direito e que esse sujeito precisa ter um olhar diferenciado para ele. Os nossos estudantes de EJA precisam ter um olhar diferenciado por aqueles que fazem a política pública acontecer. E aí, nesse sentido, é que a gente não pode ficar esperando apenas recursos do Ministério da Educação, porque todos nós pagamos impostos e é preciso que os nossos impostos sejam bem aplicados na educação e por aí em outras áreas sociais, mas principalmente na educação, que nós temos um Estado brasileiro com índice grande de analfabetismo, principalmente
dessa população, professor, que a gente chama, que não é nem jovem, é adolescente meio de 15 anos, que a educação dito regular não deu conta de alfabetizar, nem de alfabetizar ela, e agora jogaram para a EJA, como se a EJA fosse depósito das irresponsabilidades daqueles que não fizeram a sua parte. E, nesse sentido, é importante reafirmar isso aqui e parabenizar o professor, mais uma vez, pela sua riquíssima apresentação e dizer que agora compete a nós, formadores, articuladores, movimentos sociais, fóruns de EJA, fazer com que a política seja redesenhada a partir do que o pacto traz, mas trazendo indignação de dizer que o pacto ainda não é aquela política que nós queremos, principalmente na parte de valorização, quando um articulador vai receber R$ 1.200, quando outros e outros Acho que a conexão dele caiu. Sim. Próximo é Rômulo. Boa noite, professor. Boa noite aos professores presentes. É um prazer estar aqui. Professor, eu tive um problema seríssimo em questão de material didático. Eu já ensino a EJA há muito tempo e o Ministério da Educação nunca pensou, ou não sei, de elaborar um material didático adequado para a EJA, porque não é com aquela mesma carga, aquela mesma força que eu vou dar lá na MEJA 3, do ensino médio, que eu vou dar aquela mesma carga que eu dou no terceiro ano regular, do ensino integral. Então, ali eu tenho que fazer minha sondagem, ver até meus alunos estão, porque lá eu tenho idosos e tenho jovens, eu tenho misto a sala. Então, o que é que eu faço? É que não tem material, eu vou lá na impressora e saio imprimindo os materiais mais adequados e vou me adequando àquilo. Sobre merenda, eu não tenho problema nenhum com merenda escolar. Na minha escola tem bastante merenda, é uma escola do estado, de Pernambuco. Até agora eu não vi falta de merenda, mas eu vejo muito essa questão do material didático. A minha pergunta que eu faço ao senhor, o senhor conhece algum material didático adequado para o EJA? Eu respondo agora ou eu aguardo, né, mais? Professor, eu tô anotando aqui também, porque a gente faz um bloquinho de perguntas e depois o senhor responde. A professora Norma. Professora Norma, quer fazer alguma pergunta ao professor? Vamos para o próximo. Psicopedagogia, não tem o nome da pessoa, tá. Psicopedagogia, está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para o próximo. A professora Fabiana Mendes. Professora Fabiana Mendes. Professora Eliane Ferro. Não. Então não, só tem esses com a mãozinha levantada, professor? Então, né, são questões muito relevantes, muito importantes. Eu acho que eu não vou fazer defesa do CKD nem do MEC. Eu vou só colocar a dificuldade, né? De um lado, por exemplo, a CKD foi recriado em 2023. Em outras palavras, ele não existia para o orçamento que foi aprovado no ano anterior. Então, o CKD nasceu sem orçamento próprio. Então, recompor o orçamento de uma secretaria é extremamente difícil, né? E eu acho que esse processo é um processo longo, né? Ter recursos para uma área como a educação de jovens e adultos é absolutamente fundamental. Poder pagar bolsa, poder, né, fazer, elaborar material didático, fazer tudo o que é necessário para a educação de jovens e adultos, né, para qualificar
exige recursos. Então, esse processo, a gente tem que reconhecer que a falta de recursos foi um obstáculo enorme, mas que estão conseguindo avançar. Eu concordo plenamente, né, que o Programa Brasil Avançado, nos primeiros anos, teve uma dificuldade enorme em fazer articulação com a continuidade. Né? Primeiro, porque a maioria das salas de aula de Brasil Avançado fisicamente não estavam dentro das escolas. Então, as pessoas iam para a sua sala de alfabetização e, terminando o ano de alfabetização, deveriam ser encaminhados para a escola. Mas a gente, o dado mostrava, na época, eu acho que das pessoas que terminaram, que foram aprovados no final do Programa Brasil Alfabetizado, mais ou menos 5% deram continuidade de EJA. E a gente sabe que isso não é suficiente. 8, 9 meses de alfabetização não garante o processo de alfabetização de ninguém. As pessoas precisam dar continuidade. Por isso que agora dedicar os primeiros anos de ensino fundamental ser parte do processo de alfabetização é absolutamente essencial. Então, a questão de continuidade não pode ser ignorada. Existe merenda, existe recurso para merenda, existe recurso para transporte. Muitas vezes é uma questão do próprio Fundeb, né? Como os recursos são distribuídos, ou como o próprio município administra. O município acha que, não, para a educação de adultos à noite, um biscoito, um suco doce é suficiente. Não, não é suficiente. As pessoas vêm do trabalho, em muitos casos, precisam de uma refeição. Para estudar, para pensar, para aprender, você tem que ser alimentado. Então, merenda é uma questão fundamental. Agora, Rômulo, o que você coloca sobre material didático, foi, inclusive, quando eu estava na SECAD, a gente criou material didático para a educação de adultos. Última edição, eu acho que foi 2011, se não me falha a memória, mas já está encomendado ensino, eu não sei se é ensino fundamental e médio, mas pelo menos ensino fundamental, material didático especificamente para a EJA, que vai, eu imagino, ser distribuído em no próximo ano. Mas, então, esta não é só uma promessa, é uma garantia de ter material didático específico para a EJA no próximo ano. Existem materiais que foram aprovados até 2011 que ainda são válidos. Então, procurar, talvez, no próprio site do MEC, o certificado, seja possível achar esse material, Mas, depois eu posso até mandar algumas indicações de materiais que são importantes. Agora, a última questão que eu queria frisar é que existe uma modalidade de educação de jovens e adultos. Faz quanto tempo? Muito tempo. Mas nunca existiu uma política de formação de educadores para a EJA. Nunca. São poucas as universidades que oferecem, dentro do curso de pedagogia, uma disciplina ou uma área de aprofundamento na EJA. Mas, em geral, os professores que atuam na modalidade de EJA não têm formação específica. E educar jovens e adultos não é a mesma coisa que educar crianças.
A gente precisa entender isso. Então, tem que ter uma política de formação. Então, o pacto, uma boa parte do investimento do pacto é a questão de formação. Formação de alfabetizadores, formação de professores de ensino fundamental, ensino médio, né? Este investimento, inclusive, tem um programa que a CECADIC está desenvolvendo junto com o CAPES para alunos das licenciaturas, porque não é só, né, professor ou aluno de pedagogia que precisa entender de EJA. As licenciaturas, biologia, matemática, química, física, todas essas pessoas podem eventualmente dar aula na educação de jovens e adultos, então precisa de formação. Então, este projeto do CECADIC com a CAPES vai oferecer um curso de formação para os alunos, ou pelo menos não sei quantos, de cada universidade federal, para alunos de licenciaturas, uma formação básica na educação de jovens e adultos, que é mais um passo. Mas a gente precisa continuar exigindo, né? Inclusive exigir das próprias universidades que oferecem uma formação. A educação de jovens e adultos não é uma coisa que vai desaparecer, né? As pessoas dizem, mas quando conseguimos colocar todas as crianças na escola, né, universalizar de verdade a educação, né, não vai precisar de educação de adultos, porque não vai ter pessoas analfabetas, não vai ter gente que não fez ensino fundamental. Isso não é verdade. Em quase todos os países do mundo, mesmo os países que resolveram a educação básica para crianças, ainda existem educação de jovens e adultos e que recebe um investimento muito maior que o nosso. Então, a gente precisa, né, tanto dentro dos nossos municípios, né, nos fóruns, em todos os espaços onde a gente pode pressionar, né, criar pressão, argumentar pela necessidade de formação permanente, né, para pessoas que vão ser professores no campo da educação de jovens e adultos. Isso é absolutamente essencial. Primordial. Professor, e não lhe atrapalhando, peço com licença, foi a primeira vez que eu tive uma formação de EJA em 15 anos. Eu quero parabenizar também o pacto, sinceramente. Tá de parabéns. É a primeira vez que eu estou tendo uma formação de EJA, que era para ter várias. Que bom, Rômulo, a gente ouvir isso. Mas, assim, não se preocupe, porque a partir de março a gente vai se encontrar presencialmente. Temos encontros marcados, tanto com o formador regional, como com o IFA. Vai ser bem interessante. Eu tive lá na escola com a minha coordenadora e a diretora, né? E agora eu estou tendo com vocês. Quero parabenizar, porque realmente temos que nos dar a mão, né? Juntos somos mais fortes, né? Exato. Eu acho que é um momento, né, vai ter muitas dificuldades, né? Porque, inclusive, é o tempo, organizar todas essas formações, não, formação de 15 dias também ajuda, mas a ideia do pacto é de ter formação continuada, né? Cada semana, cada 15 dias, cada mês, ter mais encontros em que se pode discutir, né, tanto questões metodológicas como questões de conteúdo. Tem muitas questões que precisam ser esclarecidas, não, discutidos, porque a grande maioria de vocês tem muita experiência. A gente precisa se alimentar também dessa experiência, né, para melhorar a qualidade da oferta de EJA em todos os municípios. Né? Tenho aqui uma mãozinha levantada, Jaqueline. Jaqueline Calaça. Boa noite, professor. Primeiro, parabenizar aí, né, e dizer aqui que eu sou do município de Petrolina, sou coordenadora técnica do município de Petrolina. Uhum. E aí eu vejo a necessidade de tantas mudanças na EJA, trabalho 10 anos como professora, agora estou como coordenadora técnica, especialmente para as mães que não têm onde deixar seus filhos à noite para que possam estudar.
Mas aqui no município da gente, a gente tem uma boa nova, que é a ampliação de escolas ofertando EJA, a gente está com aumento, quando o país está com a redução, a gente está com aumento. A gente também conseguiu, a longo prazo, mas agora já é realidade nas nossas escolas, um cardápio próprio para a EJA, então a gente tem um cardápio definido de segunda a sexta para eles, com jantar, com suco, com fruta, à noite. A gente conseguiu esse cardápio que contempla a nossa educação de jovens e adultos aqui no município. Como o professor também, Rômulo, falou, a gente tem uma formação específica para os professores da EJA, então isso são todos avanços que a gente conseguiu aqui no município, né? O aumento de número de matrícula e outra novidade que a gente sabe da dificuldade de encontrar material de EJA, porque eu produzo material para a EJA e sei a dificuldade de encontrar esse material, mas aqui no município já tem bastante tempo que a gente produz esse material para o nosso professor de primeira a quarta fase. E o nosso professor, ele recebe esse material pronto e toda a orientação de como aplicar é produzido por nós, da SEDUCE aqui de Petrolina, para o nosso professor, com a cara do nosso aluno, com tudo que ele merece, para valorizar a permanência, para que ele seja acolhido e tenha também um senso de pertencimento. Então, a gente está avançando, estamos apostando em tudo. Também temos entendimento de José, que é preciso políticas públicas, mas também estamos abraçando os programas para ampliar ainda mais esse público da gente. Que bom, Jaqueline, né? O pacto, ele pode não ser o que todos esperavam, né, a política perfeita, mas, assim, é o que temos agora, que surgiu abrindo as portas para a EJA, e a gente realmente tem que fazer valer, né, o direito dos estudantes aos programas, né, vendo o programa do Brasil Alfabetizado como um programa que você vai dar continuidade, uma incubadora, né, onde a gente tem ali aqueles estudantes que estão ali iniciando aquele processo de alfabetização. Bem como o professor falou, a alfabetização ela não é um binômio, né, que no final ali daquele período acabou, o aluno já está alfabetizado e cessou. Não é isso. A intenção não é esta. A intenção é que o aluno, que o estudante saia do PBA, do Programa Brasil Alfabetizado, e vá para as turmas de EJA, dar continuidade aos seus estudos. Então, Jaqueline, realmente vocês estão de parabéns. A coisa que, o que foi inventado aqui em João Pessoa e depois foi levado, eu acho que foi o início de uma política pública, era a questão de sala de acolhimento. A sala de acolhimento era uma sala, não era depósito de crianças, mas era uma sala com uma professor, alguém formado para receber as crianças, os mães e pais que estudavam à noite, cuidados, ter atividades com elas, enquanto que os pais estudavam, para depois voltar. Então, realmente teve um impacto muito grande sobre a frequência. A gente sabe que pode ser mães e pais, pode ser avós que levam as crianças também, né? Mas ter um lugar em que as crianças vão ser realmente cuidadas durante o tempo da aula é fundamental. E isso não é uma coisa cara para organizar. É uma coisa simples, mas que tem um efeito muito grande sobre a frequência e sobre a tranquilidade dos pais para poder estudar. Para estudar, você não pode ficar com a cabeça dividida. E a criança está fazendo o quê? Não, precisa ter tranquilidade, saber que a criança está bem cuidada, né, concentrar nas suas atividades acadêmicas. Né? Então, mas saber que Petrolina tem um aumento de matrícula anima bastante e que tem uma merenda que merece o nome. Uma janta, é como eles dizem, eu vou jantar quando eu chego para a visita. Espera que ir para a visita que a gente está jantando. Os coisinhos com arroz, uma saladinha, muito bom essa acolhida, eles se sentem muito bem, eles se sentem pertencentes àquele lugar. A professora Marisa está com a mão levantada.
Sim. Boa noite, né? Meu nome é Marisa, sou técnica pedagógica da Secretaria de Educação do município de Olinda, técnica da EJA. Então, o que eu trago aqui, antes de mais nada, parabenizar a todas, né? E especialmente ao professor Timoti. O que eu trago aqui é a inquietação que eu estou aqui doida para falar, assim, a quantidade de estudantes nas salas da EJA com necessidades especiais. E aí, quando a gente fala de inclusão, né, na EJA e da EJA, né, me preocupa muito quando eu vejo nas salas os professores com os desafios, né? Muitos não têm, assim, a formação para trabalhar, não é, com esses estudantes. E todos e todas têm o direito, como foi bem dito aí pelo professor, né? Educação, direito de todos e todas, e em toda a vida, né? Ao longo da vida. Então, como se pensar, não é? Eu sei que os avanços estão aí, mas muito ainda temos, né? O que fazer, o que avançar e o que se pensar. E quando eu vejo essas situações em sala de aula, eu fico inquieta, porque estão aqueles adultos, alguns jovens também, com cada um com suas especificidades, né, de situações, de transtornos, e precisamos de profissionais, né, preparados também com formação para atendê-los. E isso a gente ainda não tem, né? A gente ainda não alcançou esse patamar, que eu acho que é muitíssimo necessário. Às vezes tem algum ali ou acolá, em alguma sala, mas que é estudante de pedagogia, tá? É melhor do que nada? É, mas a gente não quer nada, a gente quer tudo, né? A gente quer o melhor, a gente quer o necessário, o possível, o necessário mesmo, para que esses adultos, esses jovens, eles consigam também acompanhar de alguma forma no momento deles, né, no tempo deles e delas, mas que eles consigam avançar também no conhecimento, né, dentro das possibilidades deles. E avançar de forma de qualidade, que eles não estejam ali só presentes, só de corpo presente. E se falar de uma inclusão que não é verdadeira, né? E aí isso me inquieta, isso me deixa muito angustiada. É uma das questões assim da EJA, de tantas questões, né? É uma das que me deixa muito angustiada, tá? Então, eu trago aqui para se pensar, se refletir. Não estou pedindo, não estou perguntando uma resposta imediata, porque eu sei que ninguém vai ter uma resposta agora, né? Mas que seja lançado aí a questão e se pensar nisso, tá? E se o professor tiver uma resposta, beleza, melhor ainda, tá? Muito obrigada e boa noite. Então, Marisa, não, eu acho que é uma questão, né, da maior importância, que se não, os adultos, as pessoas com deficiência terminam sendo excluídas duas vezes. São excluídos da escola como crianças, tem o microfone aberto, está dando retorno. São excluídos duas vezes. São excluídos da escola como crianças, depois vão para
a EJA são simbolicamente incluídos, mas incluídos, como você muito bem colocou, de corpo presente, mas em termos de aprendizagem, provavelmente muito limitado. Então, a gente volta para a questão de formação. Só para mostrar a dificuldade, eu fui professor do FPB aqui em João Pessoa. O nosso curso de pedagogia tinha 2 áreas de aprofundamento nos últimos semestres. Uma era educação de jovens e adultos e outra se chamava educação especial. Então, o aluno de pedagogia optava ou para trabalhar com educação especial ou para educação de jovens e adultos. Quando a realidade que a gente enfrenta é que na educação de jovens e adultos, a gente sempre tem a realidade das pessoas com deficiência. Então, você precisa das 2 coisas, não pode separar, ser um ou outro. Né? Então, é uma questão que tem que entrar na formação do educador, e eu acho que nesse processo de informação, como, inclusive, nesse momento, ver as experiências. Eu lembro que no PBA, no começo, quando havia um aluno ou uma aluna surda, era possível conseguir um intérprete de Libras. Isso, para intérprete de Libras recebia. Mas eu não sei como é agora. Então, se colocou muito bem. É um desafio que temos que procurar buscar soluções. Eu acho que não vai ter uma solução pronta, né? Tem que ser uma coisa que se elabora junto, né? Como fazer? Mas o que tem que fazer é não ignorar, não fazer de conta que não estão presentes. Tem que realmente buscar soluções. Eu concordo plenamente com tudo que você colocou aí. Eu acho que é muito, muito necessário, ao pensar a formação, pensar especificamente nessas as pessoas que têm as chamadas necessidades especiais, ou são pessoas com deficiência. Talvez alguém aqui tenha tido experiência desse tipo. Seria interessante saber como lidou com as pessoas, né, que têm necessidades específicas de aprendizagem. Professor, mais uma vez eu aqui. A gente também tem um aumento significativo nos alunos com deficiências em nossas turmas de EJA. Aqui a gente tem um programa, que a gente tem um acolhimento desses alunos. Então, inicialmente identificada a necessidade do transtorno, alguma coisa, a gente faz um relatório e encaminha para o CEIP, que é uma espécie de centro que vai atender ele para diagnosticar qual o transtorno que ele tem. E aí dá direito a um assistente na sala com ele, para que possa atender, dependendo da deficiência. Aí, dependendo da deficiência, ele tem direito a um assistente em sala com ele. Aqui a gente tem um intérprete de Libra em sala com aluno, a gente tem assistente para acompanhar aluno com DI, né? Em algumas salas a gente já tem esse assistente que acompanha esse aluno, dentro da turma de EJA, juntamente com o professor. Parabéns. Então, deve compartilhar essa experiência com os outros municípios em Pernambuco e começar a pressionar para montar o mesmo, uma forma de atendimento. Tem que ser assim, tem que realmente diagnosticar quais são as necessidades e como lidar com isso, né? Incluindo, né? Sem excluir a pessoa de sala de aula, mas dando todo o apoio específico necessário, porque só incluir não é suficiente, né? Abrir a porta e dizer, não, você está muito bem-vindo, mas não fazer absolutamente nada para atender as suas necessidades é um engano, né? A próxima pessoa que está com a mão levantada é Paula.
Paula Souto. Acho que ela baixou a mão. Érica, eu acho que podemos ir caminhando para o fim. Queremos agradecer ao professor Timothy, né, em especial, quando a gente fez o convite, prontamente ele disse sim. Então, já sei, quando a gente ama muito, né, o que faz, a gente nem pensa. Então, assim, e a todos vocês, né, hoje a gente estava na sala com 500 pessoas. Então, assim, mostra que a gente, quando fala da EJA, a gente mobiliza. Agora, a gente ainda tem muitos desafios, né? Desafios pedagógicos, desafios de gestão, mas eu acho que como o professor Timothy lembrou a todos, a retomada da SECADI e hoje o lançamento do pacto é para nos lembrar que precisamos atuar coletivamente, né? Aprendendo um com o outro, fortalecendo as nossas ações coletivas, porque a gente tem muito desafio. Pernambuco ainda tem muito desafio, e olha que a gente está falando da modalidade da EJA, mas dentro da EJA, tantos sujeitos e territórios diferenciados. Aí, para cada um, é um conjunto também de desdobramento, né? Então, a gente está falando da EJA urbana, nas periferias das cidades, dos bairros, das escolas fechadas, né, que nos preocupa bastante. Na educação do campo, os territórios rurais, questões que nós temos muito específicas, o fechamento também de escolas nos territórios rurais que nos preocupa, as comunidades quilombolas, que têm suas especificidades, suas tradições, busca garantir o educador quilombola para as turmas quilombolas, né? Nós temos os ciganos, que hoje, acredito que acho que a gente tem aí um convite a todos os municípios da gente poder dialogar acerca das comunidades ciganas, que a gente tem uma realidade bem, bem difícil, que é os adultos e idosos se encontram não alfabetizados, então, e às vezes a gente precisa estar mais atento, porque ele está do nosso lado, ele está no nosso bairro, a gente não identifica. Então, assim, tem um conjunto de questões, mas a gente também tem muita vontade de acertar, né? E a esperança de que nosso trabalho possa, sim, chegar a todos. Então, a gente tem uma programação, como o professor Timothy sabe, a gente tem do Pacto, um conjunto de formações, a gente vai fazer em Pernambuco, 16 formações em 16 territórios nas áreas, nas regionais, e depois a gente vai, né, Érica, mobilizando, movimentando, porque nosso desejo é que a gente não fique apenas no município. Então, março, a gente é acolhido em um município, em abril, nós vamos ir para outro município, realizar a formação, e todos nós seguimos, porque a intenção é fazer que também o município nos acolha, que a gente possa, chegando lá, abrir um debate mais amplo sobre a EJA, né, com todos. Então, a gente vai estar encaminhando a todos os municípios o calendário. Acho que a gente está aqui para sexta-feira, a gente encaminha, porque na segunda já sábado já é carnaval. E as escolas estaduais, né, também vão receber uma comunicação para que participe. Eu estava lembrando aqui, professor Timo, daquele projeto Zé Peão, né, que foi assim, um espetáculo que eu acho que merece a gente reproduzi-lo em todos os lugares, para que a gente possa, acho que o professor Timo, aprender com o que está acontecendo, está dando certo e fazendo certo. Então, obrigado a todos e a todas, que a EJA seja forte, que a gente possa... Lembrando aí que a gente está com um plano nacional do livro didático em adesão,
Está aberto Vamos até o dia ter livro 28. para 2026. Temos Livro dois para programas. 2026. Temos 2 programas abertos, né? O PBA continua aberto, gente, para adesão e para adesão dos municípios, tá? Então, nesse momento, não é a colocação das turmas, mas é a adesão, é o município dizendo, sim, gostaria de aderir, e ele faz lá o plano de alfabetização dele. Então, é o PBA do município. E temos também o PDDE, né, EJA, que também já está, que é o interativo, então dá uma olhadinha. E temos o PNLD, que 10 anos a EJA está sem receber livro, gente, pelo MEC, e a gente tem aí o PNLD aberto para o município fazer adesão e já fazer a escolha do livro didático até o mês de abril. Então, assim, são ações que foram reivindicadas pelos movimentos, tá? Pela SECADI, pela Undime Nacional, Undime dos Estados, Concede. Então, assim, são reivindicações que nós temos para a EJA. Então, é o que eu estava falando, a gente tem que aproveitar, porque uma porta foi aberta, e a gente tem que avançar para alcançar outras, né, outras portas, e assim a gente caminha, né, e a gente caminha, é no esperançar, é na ação, é na reflexão, ação e reflexão, não esquece disso. Gente, foi muito bom, professor Timothy, muito obrigada, assim, foi uma abertura maravilhosa, que abertura, abrimos com chave de ouro. Que bom. Então, parabéns a vocês todos, né, que eu acho que numa quarta-feira, né, com pleno carnaval, ter mais de 400 pessoas participando é fantástico. Eu só lembrar uma coisa, que eu participei o ano passado de um evento organizado pelo professor Mauro, em Camaragibe, e é uma experiência interessante, que eu acho que poderia ser pensado essa articulação, né? A ideia dele era de articular os municípios da região metropolitana do Recife para enfrentar esses problemas de forma comum, os desafios de forma comum, né? Por exemplo, questão de formação, ou questão de material didático. Obviamente, se 10 ou 15 municípios se juntam para, né, pensar junto e até fazer licitações junto, pode ser uma saída muito interessante. Mas eu agradeço muito essa possibilidade de diálogo, foi uma noite muito, muito interessante, muito proveitosa. Assim. Professor, também a gente já deixa aqui, né, a questão da Universidade da Paraíba, que também vai estar participando desse programa de formação, junto com os formadores regionais, trazendo um curso de alfabetização para os formadores regionais, e esse curso vai possibilitar, né, que os formadores regionais levem até os formadores locais e os coordenadores da EJA, tá, formações específicas para a alfabetização de educação de jovens e adultos. Então, assim, com material aí complementar, a gente está pensando num caderno pedagógico de formação, que a gente trabalhe as temáticas que são propostas pelo IFA, mas que também trabalhe uma abordagem em torno tanto do ensino médio e fundamental, mas também referente à alfabetização, que esse curso também vai atingir, né, vai alcançar os educadores populares. Então, a proposta do pacto é isso, o formador regional, ele repassar essa formação para os formadores e coordenadores dos municípios, para que eles consigam multiplicar, difundir entre os professores da EJA que estão lá no chão da escola. Então, assim, agradeço muito a participação de todos vocês, do professor, e isso aqui é só o começo, gente. Érica, boa noite. Boa noite. Boa noite, Daiane. Eu posso tirar uma dúvida? Boa noite, pessoal. Boa noite. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Sim. Pode falar, professora. Pronto, pode ser Valdênia, não é isso?
Deixa eu te dizer, eu sou formadora local de Cabrobó, do município de Cabrobó, Pernambuco, e nesse sentido de formações, né, para os coordenadores locais, vocês vão dar o calendário para que essas formações comecem, né, e aconteça. Eu estou entrando agora, por isso que eu estou com essas dúvidas e eu estou te perguntando. Vai ter temas específicos? Como é que vai ser? A partir de quando começa? Olá, Daiane. Boa noite. Sim, a gente tem temas específicos, tá? Que já estão planejados, tá? Já estão sendo abordados nas formações junto com os formadores regionais, certo? Os formadores regionais vão trabalhar com vocês, e aí, gente, a gente pensou na seguinte proposta, bem rápido, para que a gente consiga compreender como vai ser as formações, porque essas informações já foram passadas, mas, assim, a primeira formação, né, o formador vai ter uma formação presencial, certo? O formador do pacto com os formadores locais dos municípios. Então, uma vez no mês, vai se encontrar, como Valdênia falou, a gente vai fazer um rodízio de municípios, então não vai ser todo mês no mesmo lugar, vai ter um rodízio desses municípios, para que realmente a gente consiga, né, acompanhar diferentes situações em diferentes locais, tá? Ter realmente aquela proximidade com os diferentes municípios, tá? Então, vamos fazer isso, certo? Então, uma vez no mês, vocês vão ter esse encontro com o formador regional, encontro presencial. A partir desse encontro, vocês vão disseminar, multiplicar, né, para os professores das redes de vocês, tá? E aí, existe um calendário, porque tem ainda uma formação que o próprio IFA, ele vai fazer, e vocês também podem participar. É o momento que o IFA vai ter, junto com vocês e junto com os professores da EJA, para fazer essa troca, essa conversa em um círculo de cultura virtual, que vai ficar gravado também essa live, tá? Então, todo mês você vai ter um encontro com os formadores regionais, vão trabalhar algumas temáticas e vai trabalhar essa questão da abordagem da alfabetização e também a abordagem para o Fundamental 2 e médio, mas, paralelo a isso, vocês e os próprios professores da EJA terão uma formação de 2 horas, quinzenalmente, com o IFA, que é o Instituto Federal da Farroupilha, onde ele também vai trazer a proposta dos círculos de cultura e cartas pedagógicas, tá? E aí, quando vocês realizarem essas formações nos municípios, então, por isso que as formações presenciais com a gente vai ser geralmente na primeira semana do mês. Esse mês de março é atípico, porque a primeira semana do mês de março é o carnaval, né? Então, é atípico, a gente não vai fazer na primeira semana. Então, a gente pretende fazer na segunda semana de março, né? A partir da segunda semana de março, a gente realizar as formações com vocês. E aí, na última semana do mês, vai ser um momento virtual com os formadores e com a coordenação. Então, vocês vão trazer para a gente a devolutiva. Como foi que aconteceu na escola essa formação? Atender os anseios dos professores? Essas formações estão dialogando com o que os professores realmente, com a prática do professor em sala de aula? Quais são os desafios que vocês encontraram? Alguma temática que os professores desejem, né, que repassem para vocês, que realmente está fragilizada e que precisa se fortalecer? Tá? Então, algum projeto que esteja se desenvolvendo na EJA e que vocês podem trazer uma experiência inspiradora aqui para esse momento de acompanhamento. Então, vai ser um momento que as regionais vão conversar, que vocês vão trazer como é que foi essa formação em serviço no teu município. Então, a gente tem um momento de formação, ter um momento de diálogo com o IFA, através do círculo de cultura, e ter um momento de monitoramento, de acompanhamento, para a gente saber, né, se a gente está indo certo e programar, planejar a formação do mês seguinte, entenderam? Então, em síntese, as nossas formações serão assim. A partir de março, a gente já começa a ter os encontros presenciais.
Fevereiro, as equipes ainda estavam se organizando, a gente decidiu fazer essa abertura online, para que vocês tivessem, né, essa aula com o professor Timothy. Na semana passada, tivemos uma reuniões do dia 17 ao dia 20, foram 8 reuniões, então, onde a gente passou, né, toda a dinâmica do pacto, os programas, falamos sobre as formações, essa dinâmica da formação. Então, o calendário, a gente vai estar repassando para os e-mails das secretarias, tá? Mas, assim, vocês já se comuniquem com a secretaria de vocês, porque vai ser aí na segunda semana, né, iniciozinho da terceira semana de março, com vocês. E vai ser nas GREs, tá? Porque é um local onde vocês já estão mais acostumados a ter essas formações ou fazer alguma mediação. Então, o local dessa formação de março, especificamente, vai ser nas sedes das GREs, tá bom, gente? E aí, a semana vai ser após o carnaval. Os formadores colocam no grupo também bem direitinho para vocês aí, essas datas com horário, tudo direitinho. Essa questão também do IFA, que vai ser a reunião online, né? Que vai ter a formação online, né? Esse diálogo de 2 horas. Qual vai ser a dinâmica pensada para a questão dos estudantes? Porque a gente vai ter que... Os professores vão participar, não é isso? Junto com os coordenadores também. Vocês pensam de uma sugestão de uma dinâmica para os professores, com os estudantes? Daiane, a gente lançou a proposta, tá? Que o IFA, ele precisa realmente participar, a educação, a gente pensa, a educação não é educação bancária, né? Ela não pode ser uma educação bancária onde ali a gente só esteja, né, repassando o material e repassando a formação que é recebida pelo IFA. O IFA precisa dialogar com esses professores também que estão em sala de aula, né? E aí, as redes, realmente, a gente deixa as redes, né, se organizarem da melhor forma, para que aquele professor consiga acompanhar, né? Então, por exemplo, existem redes que colocam aulas de informática, aulas de música, estratégias com projetos, talvez o professor já esteja desenvolvendo um projeto, e naquelas 2 horas ali, uma outra pessoa conduz aqueles projetos, para que a gente tenha ali o dia letivo garantido daquele estudante, e a gente não tenha a evasão, que é o que a gente não quer, né? Muito pelo contrário, a gente quer que a gente receba, né, mais matrículas, mais estudantes, e a gente tenha não só a oferta, mas a gente tenha também a permanência desse estudante na escola. Então, a escola, a rede, ela pode organizar uma estrutura para esse momento, né? Então, os professores podem, de repente, organizarem alguma atividade,